Boa tarde, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Amém. Hoje, 27 de maio de 2024, segunda-feira, vamos continuar aqui meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso texto hoje é o capítulo 5, do versículo 11 ao 12. Amém. Deixa eu fazer menção aqui uma situação que eu acho que é interessante. Estão aí fazendo propagandas com pessoas famosas, usando a voz, a imagem, para propagar mentiras, né? Vender produtos de forma mentirosa, usar aí a imagem do deputado federal Nicolas Ferreira, usar aí a imagem, a voz do dono da Ravan, usando inteligência artificial. Então, a minha recomendação aqui, fiquem atentos, né? Para que você não seja aí ludibriado, enganado. Preste atenção. Se fizer alguma besteira com a minha voz, a minha imagem, falando aí umas loucuras, não vai acreditar não, porque eu só falo de Cristo, do amor de Cristo, na verdade que é Cristo, amém? Então vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir-se é vergonhoso. O contexto do Efésios 5, do capítulo, da livro de Efésios todo em si, mas o capítulo 5, Paulo vai falar dessas obras infrutíferas das trevas aí, né, dos que não creem, e as obras que são daqueles que creem, do Espírito e tal, essas coisas. Vamos aqui ao versículo 11, tirar aqui algo para nosso aprendizado. O versículo 11 começa dizendo assim: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Quando Paulo está falando de trevas, assim, há um contexto aí em que Paulo, onde ele estava vivendo, naquele contexto, que Paulo vai assim, tinha lá toda a situação daquele momento. Mas aqui eu quero só lembrar aqui uma citação que Paulo faz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, que ele vai falar das obras da carne, que é prostituição, imoralidade, lascívia, idolatria, feitiçaria, ira, porfia, inimizade, todas essas coisas assim que Paulo vai citar como obra da carne. Eu estou aplicando aqui, porque ele também aqui está falando de obra das trevas, tá certo? Mas no contexto em que Paulo vivia, também havia aquela situação de que as pessoas se reuniam em cavernas, essas coisas, para fazer aí obras macabras, né? Mexendo aí com as coisas ocultas mesmo e tal. Então, Paulo talvez possa usar nesse contexto essas obras das trevas, infrutíferas das trevas, não sejais cúmplice delas, ou seja, não divulgue, não fale, isso não interessa, deixa quem quiser fazer, faça, o crente não vai se meter com isso não, tá certo? Mas estou assim, buscando essa compreensão de que o crente, ele é contrário a tudo aquilo que vai ser, que é incorreto, que não vai glorificar a Deus. Como citei aqui a idolatria não é só a obra de escultura não, que também é, mas a idolatria a pastor, a sistemas, né? Tem gente que idolatra aí o socialismo, fica quase um alienado, um louco, não consegue nem pensar, então isso é idolatria, e a idolatria do mal, tá certo? Mas vamos lá. Então, Paulo está dizendo, não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Trevas é coisa ruim, eu vou aplicar aqui. Você está entendendo que não é coisa tão boa? Não seja cúmplice disso não, certo? Não se comprometa com isso não, tá bom? O texto vai dizer assim, antes, porém, reprovais. Ora, se essa coisa é infrutífera, é difícil, é uma coisa que você entende que está errada, Paulo está dizendo que nós devemos, antes de tudo, reprová-la. Então, antes, porém, reprovai. Eu vou entender que o reprovar, Paulo não está botando aqui, eu querendo que a gente crie problema com ninguém, não, que crente não cria problema, crente abençoa. Mas eu quero entender aqui o que o Paulo está dizendo, reprovar, seja, não praticar. Amém? Simples assim. Entendeu que não é legal? Não glorifica a Deus? Não é tão... É um negócio aí meio complicado. Então, eu vou entender que ele diga, reprovar é não praticar, tá certo? Porque o crente, ele busca fazer aquilo que é justo, que reflete ali uma bondade, essa justiça que vem de Deus, essas coisas assim. Amém? Então, reprovais, eu quero entender que não sai criando problema com ninguém, não. Mas reprovar é não praticar. Amém? O versículo 12 diz assim, porque o que eles fazem oculto, o só referir-se é vergonhoso. Ora, o que eles fazem oculto, assim, quando Paulo diz isso, se referindo ao que eles fazem oculto, possivelmente ele estaria aí falando de situações secretas do mal, de reuniões secretas do mal, que hoje assim não está mais nem tão secreta aí.
Tem alguns segmentos aí que ainda faz meio secreto, né? Não vou citar nomes aqui não, mas você sabe que tem. Ainda faz ainda cultos secretos, escondidos, consagração. Consagração não, sacrifício de crianças, é um negócio terrível, né? Mas já não está mais nem tão oculto, que todo mundo já sabe que existe. Então, quando o Paulo diz que tem coisas assim que eles fazem oculto, ele tá dizendo que nós devemos não participar dessas coisas, rituais aí mesmo que são ruins, que são errados, de coisas imorais, coisas escarnecedoras, coisa que não é plausível uma pessoa que pelo menos tem uma razoabilidade da sua razão. Assim, tem coisa aí que o crente não, a gente não pode assim fazer. Tem coisa aí que eles fazem oculto. E eu já estou dizendo para você que já não está mais nem tão oculto a questão da imoralidade sexual. Está na TV, está em tudo, está no smartphone, está aqui nesse celular, se eu quiser, está aí, está no meio da rua. Essas coisas, crente não cogita com elas não, tá certo? A gente não cria problema, respeita a diversidade e aquilo que as pessoas querem fazer. Você tem livre-arbítrio. Mas eu estou falando para crente. Se você quiser se converter, sabe que é assim, tem que deixar o que é errado mesmo e fazer o que é certo, tá bom? Esse negócio de vir para Jesus e continuar do jeito que está, não existe não. Jesus muda a vida das pessoas. Eu digo isso por experiência própria. Eu sei quem eu era antes de me converter e agora sei quem eu sou depois de convertido. Então, a vida de quem vem para Jesus muda. Então, Paulo está dizendo aqui, porque é o que eles fazem em oculto. Você tem coisa em oculto que não... E já não está nem tão mais oculto, e você sabe, tá certo? Ele vai terminar o texto dizendo assim, o só referir-se é vergonhoso. Ou seja, tem coisa aí que o só referir, que o só falar é vergonhoso. Eu vou usar essa afirmação de Paulo aqui, o só referir-se é vergonhoso. Eu quero entender que Paulo está aqui nos advertindo que um genuíno cristão, o seu linguajar, a sua fala, uma fala sadia, uma fala agradável, não tem imoralidade, não tem segundas intenções, não tem coisa falsa, não tem coisa que vai querer conduzir alguém ao engano, tá certo? Então, eu vou usar essa última parte do versículo 12 aqui, para dizer que o só referir-se é vergonhoso, ou seja, a fala de um cristão precisa ser sadia. Amém? Se você é crente, meu irmão, estou falando para você agora, se você ouvir esse vídeo, se você é crente e você ainda falando algumas imoralidades, algumas coisas imorais, contando piadinha imoral, isso não é coisa de crente não, tá certo? Crente, o linguajar dele é sadio. Amém? Não dá para evitar de chegar no pensamento, tá certo? Mas dá para evitar de verbalizá-la. Amém? Então, Paulo fala de prática, tá certo? Ser santo é ter uma vida prática. Entender que tem coisas aí que são perversas, imorais, e nós devemos reprová-las no sentido de não praticá-las. Amém? A sua fala deve ser uma fala boa, que agrade. Não é agrade, porque a verdade às vezes não agrada, mas que seja uma palavra sadia. Nós devemos realmente reprovar aquilo que é imoral, pervertido, e reprovar, não praticar. E além de não praticar, ser esse exemplo, tá certo? Você não faz isso aí não, você tá louco, esse negócio aí é coisa de gente imoral, pervertida, que não crê em Jesus, que faz a sua vontade. Amém? Estou dizendo isso e tenho consciência de que como crente, nós podemos, às vezes, cair numa situação dessa, falar, ou dizer, ou fazer até alguma coisa, porque é uma natureza carnal em nós, do crente convertido, mas também é uma natureza espiritual. Amém? Quando nós fazemos isso, nós vamos nos envergonhar, pedir desculpa, pedir perdão, porque sabemos que isso não é agradável. Isso aqui é a palavra para crente, tá certo? Se você quiser ser crente, saiba que a sua vida tem que mudar. Não é se esforçar para mudar, não. Ela vai mudar. Ela muda naturalmente porque Cristo muda a nossa compreensão. Amém? Então, o crente tem coisa aí que ele não vai concordar, não vai criar caso, mas não vai ser participante, não vai praticar, não vai falar, daí com palavras imoral, palavra com segundas intenções, pode até chegar no pensamento, mas não verbaliza, não pratica, peça logo perdão a Deus e faça o que é justo, correto, agradável e verdadeiro. Amém? Tenha uma boa tarde, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja contigo, em nome de Jesus. Abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.